nós vamos ter então o que? Variação de volume no pulmão. Quais são esses volumes? Que é o que a gente vai ver agora. Então, quando existe um método para detectar volume pulmonar chamado de espirometria. Então, é um método relativamente simples, que o princípio é o seguinte. O sistema respiratório é um sistema aberto, certo? É um sistema que está em contato com a atmosfera. Então, se eu estiver com a minha glote aberta, a pressão dentro do meu alvéolo é igualzinha à pressão atmosférica onde eu me encontrar. Ok? Partindo dessa informação, é possível conectar um tubo na boca, tá certo? Você inspirar e expirar pela boca, fechando-se o nariz para evitar escape de ar. E esse tubo está conectado aqui num sistema de campânula, onde eu tenho 2 barris com água selando os dois, tá certo? Isso aqui é um sistema bem primitivo, obviamente que não é assim mais hoje em dia. Mas veja, toda variação de volume que eu fizer em processos inspiratórios e expiratórios, eu vou variar volume dentro desse meu sistema. Toda vez que eu variar volume, esse sistema vai expandir e voltar à sua posição original. E isso pode ser ligado num sistema de registro e é possível detectar o meu volume pulmonar, tá certo? Então, eu posso ter, através do sistema chamado de espirometria, detectar os chamados volumes pulmonares. E quais seriam os meus volumes pulmonares? Então, veja, eu posso ter um volume constante e calmo, sem gasto muito de energia. E esse volume é chamado de volume corrente. Esse volume corrente é aproximadamente, como eu comentei com vocês, de 0,4 a 0,5 litros de ar, que é o que nós respiramos de uma maneira calma, na respiração chamada normal, ou também chamada de eupneica. Tá? VT, eu já comentei com vocês, por causa do inglês, tidal volume, que significa tidal de maré, então a maré vai e volta, então a respiração também sobe, desce, vai e volta. Tá bom? Então nós temos um volume que é possível de se medir, chamado de volume corrente. Agora, é possível desafiar o nosso sistema respiratório, né? Todo mundo aqui consegue forçar a inspiração, então é possível estar inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro. A hora que eu expirei é possível fazer um volume aumentado, né? Uma inspiração forçada. E aí eu vou ter um volume chamado de volume de reserva inspiratório, em que eu vou recrutar um volume adicional a partir de uma respiração calma. Certo? Então veja, eu inspiro, quanto de ar eu consigo obter nesse volume? É possível de medir, tá? Aproximadamente 3 litros de ar a mais eu consigo obter de ar no meu pulmão. E aí eu posso expirar e voltar a... Veja, eu expirei o máximo, eu vou expirar ao máximo também, tá certo? E aí eu vou ter um volume chamado de volume de reserva expiratório. Então eu estou... e expiro o máximo que eu posso. Sobra ar dentro do meu pulmão? Ou eu consigo esvaziar o máximo que eu posso? E colabar todos os alvéolos? Sobra ar, não é? Que é o chamado volume residual. Então nós temos 4 volumes pulmonares, nem todos são possíveis de serem medidos através da espirometria.
Volume corrente é possível dividir na espirometria. Volume de reserva inspiratório, VRI, também é possível. O volume de reserva expiratório também, não é? Estou medindo. E o que sobra no pulmão? Não dá para medir. Eu preciso de uma outra técnica chamada de pletismografia de corpo inteiro, que a gente fica fechado dentro de uma câmera, tá? Hermeticamente fechado, e você faz algumas manipulações e você consegue medir o seu volume residual. Ou através da inalação de um gás inerte, que é o hélio. Você pode saber o quanto você inspirou de hélio. O hélio não existe um transportador, e é possível você medir o seu volume residual também. Tá? Então veja, eu tenho essas medidas, e essas medidas é possível de se detectar. Aqui está um exame de espirometria real, tá certo? Onde é possível eu fazer, então veja, o volume corrente, inspira e expira. De repente, inspira ao máximo, então veja, litros por tempo. E aí eu expiro ao máximo. Então é possível calcular o VT, que é o meu volume corrente. É possível calcular o volume de reserva inspiratória. Então, quanto de ar eu consigo obter a partir de uma inspiração calma. O VRE, quanto que eu expiro a partir de uma expiração calma. Então, eu inspirei, expirei. Quanto de mais eu consigo obter de ar eliminando do meu pulmão. Tá? E, por final, o volume residual. Tá? Que é o volume de ar que sobra no meu pulmão. Então, se vocês tentarem esvaziar o pulmão de vocês o máximo que vocês conseguirem, sempre vai sobrar ar dentro do pulmão, que é o chamado volume residual. Bom, se eu tenho, então, 4 volumes, é possível eu somar esses volumes e obter as chamadas capacidades pulmonares, ou capacidades respiratórias, que passa a ter um significado clínico mais importante, que é a capacidade que o meu pulmão pode desempenhar. Tá? Então veja, voltando aos volumes, então veja que essa tabela está mostrando que o meu volume corrente é aproximadamente meio litro, isso para uma pessoa de uma determinada estatura, obviamente, tá? Mas na média da população, então mais ou menos meio litro de ar. Se tudo der certo, na segunda-feira que vem a gente faz uma aula prática medindo volumes e capacidades pulmonares, tá? Com o espirômetro que a gente tem aqui. E a gente pode fazer manipulações. Então, sei lá, se eu pegar... quanto você tem de altura? 1,76. Talvez não seja 500 ml de ar, tá? Que você vai ter de volume corrente. Talvez 600, talvez você tenha algum... obstrução viária vai ter 300, sei lá. Uhum. Mas veja, é possível, voltando então, fazer uma inspiração máxima. Então veja, eu posso obter quase 3 litros de ar de volume a mais no meu pulmão. Eu posso forçar a expiração ao máximo e ter 1.200 ml de ar aí no meu pulmão, que eu posso expelir de ar. Mas veja que sobra ainda 1.200, 1.300 ml de ar, quase 1 litro, um pouco mais de 1 litro de ar dentro do meu pulmão. Mesmo após uma expiração máxima. Então veja, eu estou inspirando, expiro, inspiro ao máximo, expiro ao máximo, não tem mais ar para sair. Mas ainda tem ar dentro do meu pulmão. Tá? E pulmão, considerem os alvéolos pulmonares. Não estou falando do ar que fica na via aérea, porque daí eu estou falando de espaço morto, que eu já comentei com vocês do espaço morto. Professor, o volume de reserva respiratória é quanto, né? 200 ml de ar. Tá? Mas aí, conhecendo os volumes, é possível, então, como eu comentei com vocês, calcular as chamadas capacidades pulmonares. Tá? Então veja, uma primeira capacidade importante é a chamada capacidade inspiratória. O que seria a capacidade inspiratória? Seria, então, a minha capacidade inspiratória seria a soma do volume de reserva inspiratório mais o meu volume corrente.
Certo? Então, qual que é a capacidade que o meu pulmão desempenha? Então, veja, os pneumologistas têm uma tabela que eles sabem quanto que é a capacidade inspiratória para uma pessoa de um determinado sexo, de uma determinada estatura, com um determinado peso. Certo? Então, eu sei qual que é a capacidade inspiratória. Então, a pessoa vai lá e faz um teste de espirometria e ela obtém uma capacidade inspiratória menor. Então, por que a capacidade inspiratória está menor? Está uma dificuldade para obter ar? Tem obstrução de vias aéreas? Tem destruição de paredes alveolares? Por que a capacidade inspiratória está diminuindo? Tá? Nós temos a chamada capacidade residual funcional. Não é? Chamada capacidade residual, ou também chamada de CRF, tá? Que vocês vão ver nos livros. Essa CRF nada mais é do que o volume corrente mais o volume de reserva expiratória. O volume de reserva expiratório mais o meu volume residual. E vejam que, para essa capacidade residual funcional, é o quanto eu tenho de ar no meu pulmão. Certo? Disponível para ser utilizado. O meu volume residual, que se eu forçar um pouco mais eu uso esse volume, e o quanto eu posso expelir numa expiração forçada. Tá? Então, se eu tiver, na situação que eu estou agora, com a minha glote aberta, não inspirando e nem expirando, onde que eu estou? Na minha CRF, concorda? Porque eu tenho um volume de reserva para expirar ainda se eu quiser, e eu tenho um volume de ar que está no meu pulmão ainda, que é o meu volume residual. Tá? Então essa capacidade, que é a chamada CRF, ela é muito importante porque determina qual que é a minha situação normal da respiração. Tá? Então quando que eu estou de equilíbrio no meu sistema. Então a CRF, veja, estou na minha CRF. Então eu não estou tendo nem expansão de caixa torácica e nem de pulmão, e não estou tendo nem retração de pulmão que está puxando a caixa torácica. Eu estou no equilíbrio do meu sistema. Tá? Tem uma outra capacidade chamada de capacidade vital do pulmão, que aí eu vou estar somando o quanto eu posso inspirar, então é a capacidade inspiratória, mais o volume de reserva expiratória, tá? Que é a capacidade vital do meu pulmão, quanto que eu posso recrutar de volumes em inspirações máximas e expirações máximas. E eu tenho também essa capacidade total do meu pulmão, que é o quanto de ar eu posso mobilizar no meu pulmão, mesmo aquele ar que eu não vou estar utilizando. Por isso, capacidade total do pulmão, que é 6 litros de ar. Tá?